Aqui o que está sendo mostrado. Quando a isso aqui é o sangue com 95 ml de Hg, né? Pressão de O2 no sangue. Na verdade é um sangue arterial. A PO2 é um pouquinho menor que aquela que a gente viu no alvéolo, de 105, 106, por algumas condições que não vem ao caso discutir agora. Mas o que importa? Que o sangue oxigenado ele é um sangue rico em deoxihemoglobina. Desculpem, um sangue rico em oxihemoglobina. É um sangue que tem uma saturação de hemoglobina alta. O tecido, por sua vez, dá uma olhada. No meio intracelular, a PO2 é 23. No líquido em volta do tecido, que é o líquido intersticial, 40 milímetros de mercúrio. Quer dizer, porque o tecido é um consumidor de oxigênio. Se chega um sangue com uma PO2 95 e no tecido é 40, o oxigênio passa do sangue para o tecido. Tudo bem? A gente vai ver que condições vão permitir a hemoglobina, que está carregando o oxigênio, largar o oxigênio aqui. Mas a diferença de pressão é um fator que vai fazer com que o oxigênio que seja solto pela hemoglobina passe para o tecido. Logo, no final da história, eu tenho um sangue venoso que tem uma PO2 de 40, porque o sangue arterial largou o oxigênio aqui. Tudo bem? Perfeito. Quais são esses fatores que mudam a afinidade do oxigênio pela hemoglobina? Dá uma olhada. Ó. Quanto mais isso aqui é uma curva, que apesar de estar sem a referência de abscissa e coordenada aqui, ela é uma curva que mostra qual a afinidade da hemoglobina pelo oxigênio. Tudo bem? Num dado PO2, quanto de hemoglobina está saturada? Certo? Então aqui, ó, essa hemoglobina aqui, essa condição 1, essa condição com a curva com a cor diferente, essa terceira condição, ó, se eu pegar um ponto aqui, aqui, é o mesmo valor, não é? É a saturação da hemoglobina. Então, ó, a mesma saturação da hemoglobina. A questão é, quanto precisa de oxigênio para nessas diferentes condições a hemoglobina estar saturada? Esse tanto aqui. Tudo bem? Então, vamos supor que aqui seja 50% da hemoglobina saturada. 50%, 50%, tudo bem? Ó. Nessa altura eu tenho o mesmo valor para as três curvas. Mas a curva em azulzinho, ela precisa de pouco oxigênio para ficar saturada. Essa curva aqui, que está em preto, um azul escuro, para ter a mesma saturação, ela vai precisar, olha lá embaixo, de mais oxigênio. Então aqui é qual a PO2 para ter uma saturação. Lê com calma esse gráfico, dá uma pausa aí, para você ver se ficar claro para você. Quanto mais para a direita tiver a curva, menos oxigênio eu preciso para saturar a hemoglobina. Quanto mais para a esquerda, mais oxigênio eu preciso para saturar a hemoglobina. PO2 aqui, no X, saturação da hemoglobina no Y. Ou seja, aqui a hemoglobina tem menos afinidade pelo oxigênio, mais afinidade pelo oxigênio do que aqui. Tudo bem? Quanto mais para cá, mais afinidade a hemoglobina tem pelo oxigênio. Quanto mais para cá, menos afinidade, porque eu preciso de mais oxigênio para ela saturar igual. Quais são os fatores que fazem a afinidade da hemoglobina diminuir pelo oxigênio? São esses daqui. Aumento da concentração de CO2. Não vem ao caso o mecanismo molecular que leva a isso, mas quando tem O2 presente, a hemoglobina passa por uma alteração de forma e ela larga o oxigênio. Além disso, quando a temperatura aumenta, a hemoglobina larga o oxigênio. Quando o H+ aumenta, ou o pH diminui, o pH alto faz a hemoglobina largar o oxigênio. E a gente já sabia disso, né? Dá uma olhada aqui. Quando chega o H+, o que a hemoglobina faz? Ela solta o oxigênio. Esse efeito que o H+ tem, ou que o pH baixo tem, de fazer a hemoglobina perder a afinidade pelo oxigênio e largar ele, é chamado de efeito Bohr. Como está escrito aqui, ó. Efeito Bohr. Tudo bem? E alguns produtos do metabolismo celular, eu vou mostrar um exemplo daqui a pouco, também fazem a hemoglobina soltar oxigênio. Então, a gente vai ver que no tecido eu tenho todas essas condições. CO2, a gente vai ver que o CO2 interfere no pH, o pH no tecido é baixo e a temperatura é alta, porque ele tem atividade metabólica. Logo, quando a hemoglobina chega no tecido, o CO2 presente aqui, a temperatura elevada e o H+ presente aqui fazem a hemoglobina largar o oxigênio e dessa forma o oxigênio flui para os tecidos. Tá certo? Muito bem. Um outro exemplo que eu não vou me aprofundar, mas assim, DPG é uma substância que quando ela está presente, de fosfoglicerato,
ou bifosfoglicerato, ela faz a hemoglobina soltar oxigênio. Então aqui eu tenho hemoglobina oxigenada. Quando vem o DPG, ele interage com a molécula, e a molécula, olha só, larga o oxigênio. Então aqui não dizia muito CO2, temperatura elevada, pH baixo e alguns produtos do metabolismo celular, por exemplo, o DPG, ele é produto do metabolismo celular, faz com que a hemoglobina perca afinidade pelo oxigênio. Tudo bem? Perfeito. Lembrando que o oxigênio e a glicose vão chegar agora para a célula. A célula é uma consumidora de oxigênio, porque ela faz respiração celular, lembra? Ciclo de Krebs mais cadeia respiratória. A célula usa oxigênio, glicose ou outros substratos, faz respiração celular lá nas mitocôndrias, libera energia para a célula e resultado, resíduo, água e gás carbônico, CO2. Então a célula consome oxigênio, produz gás carbônico. Aqui está mostrando algo que a gente já comentou, né? A célula está consumindo o oxigênio, liberando gás carbônico. No tecido, no líquido entre as células, líquido intersticial, a PO2 é baixa, 40, a PCO2 é 45. Quando o sangue venoso chegou aqui, ó, vindo lá dos pulmões, do coração, 104 é a PO2. As condições do tecido, alta temperatura, CO2 alto e o H+ alto, quer dizer, baixo pH, além de presença de DPG ou outras substâncias, faz com que a hemoglobina largue o O2. Qual a tendência do O2? Ele vai daqui para cá. E o CO2? Está mais maior aqui, né? Vai daqui para cá. Logo o sangue fica venoso. Ele perde o oxigênio e ganha gás carbônico. A saturação da hemoglobina aqui está baixa. Tá certo? Mas mesmo assim, ainda tem hemoglobina levando oxigênio no sangue venoso. Aqui está mostrando a mesma coisa, né? No terminal da artéria que chega no capilar, a PCO2 é baixa. Só que lembra, o tecido é um produtor. Ó, a célula produz CO2. Está aqui, ó, 45. O CO2 vai passar do tecido para o sangue. O sangue vai ficar venoso, perdeu oxigênio e ganhou gás carbônico. Agora veja, como é que esse gás carbônico é transportado? Ele pode ser transportado pela hemoglobina? Pode. Eu vou mostrar um esquema daqui a pouco que mostra que o gás carbônico pode interagir com o grupo amina de qualquer proteína, por exemplo, da hemoglobina. Neste caso, o CO2 vai interagir com o grupo amina das proteínas da hemoglobina e vai formar carbamil ou carbaminohemoglobina. Percebam o seguinte, lembra que o oxigênio dava a mão para o ferro do grupo M e a mãozinha para o aminoácido da globina? Ali era o lugar onde o gás carbônico era transportado, onde o O2 era transportado. E o gás carbônico, onde é transportado? Em outro lugar. Não há influência direta no transporte de oxigênio pela hemoglobina, pelo gás carbônico ocupar o mesmo espaço de transporte. Não há isso. O gás carbônico faz, como nós vimos ainda há pouco, a hemoglobina largar o oxigênio. Mas eles não competem pelo transporte. Tudo bem? Agora, o CO, monóxido de carbono, liga no mesmo lugar que o oxigênio liga, só que de forma irreversível. Então, se o indivíduo respirou monóxido de carbono, o monóxido de carbono vai lá na hemoglobina, onde não tiver oxigênio, ele vai ligar no mesmo lugar e vai ficar ligado. Então, ele compete pela ligação da hemoglobina. Nesse caso, aquela hemoglobina não transporta mais oxigênio. Tudo bem? Neste caso, eu tenho o que nós chamamos de carboxihemoglobina, que é uma coisa tóxica, pode matar o indivíduo por asfixia. O gás carbônico, lembra do refrigerante? O gás do refrigerante é o gás carbônico. O gás carbônico pode ficar misturado no meio líquido? Pode. Mas qual a principal forma de transporte do gás carbônico? Como bicarbonato. Vou mostrar aqui. Tem CO2 solto no meio da água? Tem. Mas a tendência é que o CO2 reaja com a água e forme ácido carbônico, H2CO3. Como todo ácido, o ácido carbônico, então, ó, vamos antes, né? CO2 está livre no meio da água? Tá. Mas o que aconteceu com a maior parte do CO2? Reagiu com a água e formou ácido. Então, ó, tem CO2 aqui? Ó, tem. Escondido aqui no HCO3. H2CO3. Só que, como todo ácido, o H2CO3 vai dissociar, vai liberar H+, no meio aquoso. Ele vai liberar H+, e vai virar HCO3-, e um bicarbonato. Olha o CO2 disfarçado de um bicarbonato sendo transportado. Então, veja, isso é um equilíbrio químico, né? Toda vez que aumentar o CO2, uma parte dele fica livre, uma parte dele reage com a água, forma ácido carbônico, mas a maior parte dele vira o quê? HCO3. A principal forma de transporte do gás carbônico no sangue é na forma de íon bicarbonato.
Observe uma outra coisa. O CO2 reagindo com a água, formando ácido e formando o bicarbonato, forma H+, também. Lembra que eu falei que no tecido, além de ter CO2, a temperatura é maior por causa da atividade metabólica e o pH é baixo? Por que o pH do tecido é baixo? Porque o tecido produz CO2 que reage com a água, forma ácido e no final forma quem? Ó? HCO3, que é a forma de transporte do gás carbônico, e H+. Este H+, vai lá na oxihemoglobina e vai fazer ela soltar oxigênio por efeito Bohr. Tudo bem? Dá um pause aí, se você está em dúvida, se eu falei demais, vê se fica claro isso que eu estou dizendo, e aí, em seguida, a gente continua. Tudo bem? Esse esquema resume o que eu disse até agora, né? Em relação ao gás carbônico. Nos tecidos, o metabolismo produz CO2. Esse CO2 pode ficar dissolvido no tecido, no líquido do sangue, desculpa, né? Nos tecidos, esse CO2 vai para o sangue. Ele pode ficar dissolvido ali? Pode. Mas a maior parte vai reagir com a água, formar ácido, liberar HCO3 e H+. Só que olha o que acontece. Uma outra parte vai ligar no grupo amino, lembra que eu falei? Da hemoglobina e de outras proteínas? Formando carbamil ou carbamino hemoglobina, se estiver ligado num NH2 da hemoglobina. Tudo bem? Só que o CO2 vai se dissolver para a dentro da hemácia, e o que ocorre? A dentro da hemácia tem uma enzima chamada anidrase carbônica. O que ela faz? Ela catalisa a reação do CO2 com a água. Está vendo essa reação aqui? Ó? Ela vai acontecer com mais intensidade aqui dentro, por quê? Porque aqui dentro tem uma enzima que a catalisa. Então a anidrase carbônica que está dentro da hemácia catalisa essa reação, então eu vou ter muito maior formação de HCO3 dentro da hemácia. E é a principal forma de transporte de gás carbônico. Além disso, está mostrando aqui que esse H+, pode interagir com a oxihemoglobina e fazer a oxihemoglobina liberar oxigênio. Vamos ver a mesma coisa no outro esquema. Ó. Mesma coisa aqui. Ó. Tá certo? Com um destaque. O CO2 é transportado como CO2, uma parte pequena, lembra? 7%. Ligado na hemoglobina na forma de carbamil ou carbamino hemoglobina, 23%. Principal forma de transporte de CO2, como HCO3, 70%, como íon bicarbonato. E aí, para a gente ligar todas as coisas, no pulmão eu tenho a troca gasosa, libera CO2, capta oxigênio. O oxigênio liga na hemoglobina e forma oxihemoglobina. Eu tenho que olhar para a saturação deste sangue para saber quanto de hemoglobina está levando 4 oxigênio. Tudo bem? Sangue arterial vai para o lado esquerdo do coração, é bombeado para o corpo inteiro. Como que está sendo transportado esse sangue, esse oxigênio? Como oxihemoglobina. E uma partezinha pequena dissolvida na água do sangue. Chegou nos tecidos, o que acontece? A respiração vai precisar pegar essa oxihemoglobina e liberar o oxigênio. E formar deoxihemoglobina, lembra? Então forma oxi nos pulmões, forma deoxi nos tecidos. Como que a hemoglobina larga o oxigênio? Porque o tecido é mais quente, tem CO2 e o pH é baixo. Por que o pH é baixo? Porque o CO2 reage com a água, no final forma bicarbonato mais água. Tudo bem? Lembrando que um pouco do CO2 também é transportado na hemoglobina. O que vai acontecer agora? Esse gás carbônico ligado na hemoglobina, como CO2 dissolvido, mas principalmente como íon bicarbonato, ele vai ser levado para o lado direito do coração e daí novamente para os pulmões para que seja feita a troca gasosa. Então aqui é a síntese daquilo que a gente falou até agora. Aqui só para lembrar, chegou nos pulmões, mesma coisa, né? Está venoso, o oxigênio vai passar do alvéolo para o sangue, o gás carbônico do sangue para o alvéolo, o sujeito vai expirar esse ar, rico em gás carbônico, o sangue ficou venoso, começa tudo de novo. E o gráfico mostra a mesma coisa. Tá certo? Espero que tenha ficado claro. Bons estudos, se tiver dúvida, entre em contato.